Maluquice total. Flamengo anuncia reforço de supetão. Lucas Paquetá tem informação aí sobre ele e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e meu parceiro e minha parceira rubro tá dando a polêmica aí. A entrevista do Danilo, mas o pessoal não gosta de interpretar as coisas também, né? Já vamos começar de bate-pronto aqui sobre isso. Só para lembrar, para atualizar a galera, a partir de amanhã, na quinta-feira, o Flamengo volta a treinar normalmente no CT Ninho do Urubu, tá? Na realidade, folgou na segunda, folgou na terça, na quarta e amanhã vai voltar a treinar na sexta, no sábado, domingo é folga de novo para os atletas em função da viagem que terá para o Mundial de Clubes. Então o Flamengo já está pagando essas folgas aí para os jogadores, porque serão vários dias consecutivos concentrados lá nos Estados Unidos, né, para que o Flamengo jogue o Mundial de Clubes, tá? E aí, meus amigos, tá dando um pano pra manga danada, hein? Sabe por quê? As declarações de Danilo a Romário TV criticando a seleção brasileira e falando da bagunça, tá gerando um furdunço danado. Só que, gente, essa entrevista foi dada ao Ronaldo quando o Edinaldo era ainda o presidente da CBF. Ou seja, é claro que se a entrevista fosse hoje, talvez ele teria um outro tipo de abordagem. E mesmo se fosse hoje ele tivesse esse tipo de abordagem, qual que é o problema? Também. Aí tá aqui, ó, o Romário perguntou para ele sobre a seleção ganhar a Copa do Mundo. Daí o Romário perguntou, daí o Danilo falou, hoje não. Quer dizer, no futebol acredito em tudo. É até difícil falar isso porque vão falar que o capitão da seleção brasileira falou que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Nós não vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê. E ele continua. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até 2026 as coisas possam melhorar muito. Isso passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo que é extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. O Danilo, essa entrevista é do dia 21 de março. Tem tempo, essa entrevista. O Danilo é um dos melhores jogadores do futebol, não só brasileiro, mas atual mundial, em dar entrevistas. Por quê? Ele não vai para entrevista iludir o torcedor. Ele não vai para entrevista para mentir para o torcedor. Ele tem personalidade, ele fala o que ele pensa. Lembra quando foi perguntado sobre o Maracanã vazio em relação ao preço do ingresso? Ele foi sincero e falou, olha, tem que dar um jeito aí, tem que abaixar esse preço do ingresso porque a gente quer jogar com o Maracanã lotado. Ele não vai chegar ali e, sabe, dará declarações genéricas. Ah, pois é, veja bem, coisa e tal. Respostas prontas, robotizadas. Ele é um cara que vai mandar na lata. E ele tá certo. Brasil é uma bagunça. Vamos ver agora se com o Ancelotti talvez vai melhorar a situação. Mas o Brasil é bagunça. Tá aí, ó, vai jogar amanhã. Contra o Equador fora de casa lá em Guayaquil. Pelo menos não é na altitude. Agora, fica um monte de gente, sobretudo aqueles que não são rubro-negros. Como é que pode o capitão da seleção? Pode ser baba-ovo, rapaz, de seleção brasileira. Mas tem baba-ovo de seleção brasileira. Ah, porque a seleção é o Flamengo, rapaz. Pô, o cara não pode falar nada. Por isso que os jogadores estão tudo robotizados. Não dão mais jeito. Aí depois reclamam. Pô, antigamente, nos anos 90, o pessoal falava o que pensava. Vocês ficam cancelando o cara, pô. Bobajada, rapaz. Sai pra lá, rapaz. Pô. Pessoal, o Flamengo, assim como os outros clubes brasileiros,
desistiu de abrir uma empresa nos Estados Unidos para receberem as premiações do Super Mundial de Clubes, informa Gustavo Garcia em conjunto com Rafael Zarco. Não sei porquê, não sei se foi, de repente, o tempo para o Flamengo buscar isso. O Flamengo chegou a votar isso no Conselho Deliberativo, passou no Conselho Deliberativo do Flamengo. Entretanto, o Flamengo desistiu. E qualquer premiação que o Flamengo receber, ao invés de ter 20% de tributação, terá 40% de tributação. O Flamengo tentou correr atrás disso, né? O BAP chegou a reunir os conselheiros, teve a votação, foi apreciado. Entretanto, isso não vai ser levado a cabo, tá? Vamos lá, pessoal. Pet de campeão revelado. Foi revelado o pet que será utilizado pelo campeão da atual edição da Copa do Mundo de Clubes. Diferente do padrão, que é válido por apenas um ano, o distintivo poderá ser usado até 2029, quando acontece a próxima edição do torneio, pessoal. Olha aí, Fabrício Romano revelou aí, ó, o pet de campeão World, assim que se fala? Champions FIFA, rapaz, douradão pet. Será possível o Flamengo colocar um pet desse na sua camisa? É quase impossível. Aqui também é igual o Danilo, não tem história da carochinha para ficar mentindo, para querer agradar ninguém não, beleza? Carlo Ancelotti concedeu entrevista nesta quarta-feira antes de enfrentar o Equador à frente da seleção brasileira e falou sobre o Gerson, hein? Olha o que ele disse. Essa equipe, nas suas características, tem qualidade no meio, porque Gerson tem boa qualidade não só para jogar na construção, mas no jogo entre linhas, como o Bruno Guimarães está acostumado a jogar. Cada jogador tem suas características e cada jogo temos que mudar, declarou Carlo Ancelotti. Olha aí, elogiando o Gerson, que pode ser titular nesse primeiro confronto diante da equipe do Equador de Gonçalo Plata, que depois de amanhã, na sexta-feira, já está de volta à cidade do Rio de Janeiro, depois desse papelão protagonizado pela Federação Equatoriana de Futebol. De Arrascaeta revela que não sonha mais com a Europa e foca em conquistas importantes. Isso eu tenho aqui no Flamengo, diz o Arrasca. Meia conta que Felipe Luiz o visitou antes de assumir como técnico e que ele declarou ao treinador: se eu não estou bem, eu não vou jogar. Vou separar o trabalho do amigo, disse De Arrascaeta, né? O que Gabriel Barbosa não entendeu, o que Fabrício Bruno não entendeu, e por isso que saíram do Flamengo e foram jogar na equipe do Cruzeiro. Mas é evidente que se o De Arrascaeta estiver bem fisicamente, que ele vai ser titular. Ele é artilheiro do Flamengo da temporada, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Caio Jorge metendo gol para burro no Cruzeiro, entretanto o De Arrascaeta é o líder da artilharia com 9 gols marcados, né? O Caio Jorge tem 8, o Verratti tem 7, né? Um desempenho absurdo. E ele fala: a Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia, eu sei que com a minha idade é muito difícil que um clube grande venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso eu tenho aqui no Flamengo, disse o De Arrascaeta em entrevista também à Romário TV. Além disso, o Meia relembrou no início da passagem de Felipe Luiz no comando e afirmou que separa a amizade da relação de trabalho e revelou uma visita do atual treinador em setembro do ano passado, dias antes de assumir o cargo. E ele fala: eu tento tirar a parte humana da parte de trabalho aqui de dentro. Eu tenho respeito pelo Felipe, meu amigo fora do campo, mas sou cobrado como todos os meus companheiros. Acredito que ele é um cara que entende muito bem isso. Quando ele foi anunciado no Flamengo, ele foi na minha casa uns dias antes e conseguimos conversar. Eu falei para ele: se não estou bem, eu não vou jogar. Eu vou separar o trabalho do amigo. O respeito é uma das principais coisas na vida. E Arrasca completou: ele é um amigo fora do campo, comigo e com os meninos. Ele tem a confiança de falar e saber que o cara não vai ficar bravo.
não vai treinar mal para prejudicar o time. Ele faz isso comigo e com os outros companheiros, disse o De Arrascaeta. E falou mais, ele está dando certo, é um cara que se dedica muito, ele tem a sua forma de pensar, a sua maneira de jogar. Não é fácil começar como ele começou no Flamengo, conquistando tantas coisas. Ele vai errar porque é um cara novo. Acredito que ele tem um patamar muito grande para melhorar ainda, disse o camisa 10 do Flamengo, De Arrascaeta. É isso aí. E o torcedor ele precisa entender isso. Terão trancos, terão barrancos. Entretanto, o mais importante é que o Flamengo desempenhe um bom futebol, é que o Flamengo esteja bem nas competições. Foi ao trancos e barrancos da Libertadores, mas estamos nas oitavas de finais. No Brasileiro nós somos líderes para a parada, vai ter um jogo do Cruzeiro aí, para inventar um jogo do Cruzeiro aí, mas mesmo que o Cruzeiro vença e ultrapasse o Flamengo, acho que é o Vitória lá no Barradão, eles terão um jogo a mais que o Flamengo, então isso não vai passar ali nos pontos ganhos, mas se você for ver no ranking de pontos perdidos, o Flamengo será o líder ainda, porque o Flamengo vai ter um jogo a menos, né? Então não tem vantagem para o Cruzeiro, né? A não ser bater o olho e olhar para a tabela de classificação, mas o Flamengo tem uma partida a menos, né? Que é o jogo contra o Sport, que foi adiado, que vai ser marcado, e a tendência é que o Flamengo vença esse jogo também, porque o Sport tá mal demais, né? Lógico, humildade, tranquilidade, para o que nos espera após, né, o Mundial de Clubes. Vamos lá. Flamengo, Fluminense e Botafogo serão patrocinados pelo governo do Rio de Janeiro na Copa do Mundo de Clubes. Olha aí, minha galera. Secretaria de Turismo vai destinar 1 milhão para cada clube utilizar nas respectivas casas, que serão o ponto de encontro dos torcedores nos Estados Unidos, pessoal. O aporte será destinado às casas dos clubes que serão montadas em algumas cidades dos Estados Unidos. O Flamengo, por exemplo, terá sua sede em Orlando. Entre o dia 14 a 25 de junho, o rubro-negro estará presente no Icon Park em Orlando, com um espaço dedicado à promoção da marca e à convivência, celebração e engajamento com a torcida do Mundial. A entrada será gratuita, minha galera. Então tá aí, né? Vai ter investimento do governo do estádio, não só para o Flamengo, mas para o Fluminense, para o Botafogo, as outras duas equipes cariocas que estão envolvidas com o Mundial de Clubes em função das suas respectivas conquistas, né? Da Copa do Mundo, da Libertadores da América. Flamengo 22, Fluminense 23, Botafogo 24. E o Flamengo já vai ganhar desse ano aí para se classificar para 2029. Tomara dar tudo certo. Tomara que dê tudo certo o Flamengo ganhar essa bagaça. Pessoal, mais uma vez o Flamengo vira isca de engajamento. Pois é. A TNT Sports publicou que o alvo do Flamengo é anunciado por rival. Mas na realidade é que o jogador foi apenas oferecido ao Flamengo, que não demonstrou interesse. Ainda assim, o nome do Flamengo foi usado para atrair cliques e engajamento, sendo associado a um eventual chapéu, né? A TNT Sports publicando lá que o Botafogo deu chapéu no Flamengo, mas é uma grande mentira, né? Uma mentirada, porque o Flamengo em nenhum momento ele teve interesse genuíno pela contratação desse jogador. Ele foi oferecido ao Flamengo, esse argentino Montoro, não sei o que Montoro, saiu do Vélez e fechou com o Botafogo, entendeu? E aí os caras aí, Botafogo usa lá para fazer anúncio, que se dane também. Mas vamos lá. Peñarol voltou a sondar a situação do lateral direito do Flamengo, Guilhermo Varela, em contato informal. O staff do lateral de 32 anos manteve a relação amigável com o clube uruguaio, mas deixou claro que o foco é renovar o contrato com o rubro-negro. O próprio Varela está convicto que pode evoluir ainda mais com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, informa aqui o Léo José, do Coluna do Flamengo. O Varela foi revelado pelo Peñarol, não aconteceu aquele estardalhaço todo no ano passado, quando ele esteve envolvido lá
na confusão de torcedores do Peñarol, e aí ele foi lá para defender, ou então estava passando, enfim. Entretanto, ele vai renovar com o Flamengo. Tá mais que certo que ele vai renovar o seu contrato com o Flamengo. O próprio já deu declarações nesse sentido, beleza? Segundo o site Give Me Sports, o Flamengo pode lucrar 95 milhões de reais com uma possível transferência de Rodrigo Muniz, atacante do Fulham da Inglaterra, ao Tottenham. Olha aí. O jogador revelado nas categorias de base do rubro-negro está na mira do clube de Londres para a próxima temporada. E o Flamengo tem ainda percentual do jogador que pode render 95 milhões de reais aos cofres do rubro-negro, minha galera. O Rodrigo Muniz está arrebentando, né? Lá no Fulham, na Inglaterra, apesar de ser um time limitado. É um bom time, mas comparado aos outros principais, é mais fraco, naturalmente. O Rodrigo Muniz vem se destacando, não só ele, como também o Andrés Pereira. Inclusive, tem até aqui uma nova entrevista do Andrés Pereira na Cazé TV. Perguntado sobre ele quer voltar para o Brasil, ele respondeu o seguinte: tenho em mente um dia voltar ao futebol brasileiro. Como todo mundo sabe, tenho um carinho muito grande. Sempre demonstrei esse carinho também. Se eu voltasse ao Brasil, gostaria muito de voltar ao Flamengo, disse Andrés Pereira em entrevista à Cazé TV, minha galera. Pois é, Andrés Pereira aí sempre citando o Flamengo, falando do Flamengo. Teve até uma consulta do Flamengo em relação ao jogador, mas o negócio não avançou depois dos números altíssimos, né, pela contratação dele. Emprestado ao Vitória, Carlinhos não agradou a comissão técnica do clube baiano e pode ser devolvido ao Flamengo nos próximos dias. Segundo Jonas Stelman, o jogador de 28 anos tem contrato com o mais querido até dezembro de 2026. Caso retorne, deve ser novamente negociado pelo Flamengo, galera. Pois é, fizeram um contrato de 3 anos com o cara. Eu respeito ele. Muita gente até fala que ele é melhor do que o Juninho. Pô, Pedro, esse Juninho aí era melhor ter ficado com o Carlinho. O pessoal comenta, né? Vai voltar ao Flamengo, mas o Flamengo não pretende continuar com ele no elenco. Com o julgamento na Premier League encerrado, mas sem o veredito anunciado, o Flamengo pode sim ter segurança jurídica para buscar Paquetá por um empréstimo de 1 ano. Segundo o Fred Soares, o veredito deve sair só em 2 meses. Até lá, o meia segue liberado para atuar. Se condenado, a pena vale apenas no âmbito inglês e cabe recurso, o que estende o prazo de definição. Confirmada a punição na Inglaterra, ainda há o processo de internacionalização da pena via FIFA. Isso também leva um tempo. Caso a FIFA valide a punição mundialmente, Paquetá pode acionar o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, com pedido de efeito suspensivo, ou seja, continuar jogando até a decisão final. Tempo estimado, pelo menos 1 ano de margem. Nesse cenário, o Flamengo poderia fechar o empréstimo de 1 ano com opção de compra, garantindo presença imediata do jogador e projetando aquisição futura, caso ele seja absolvido. Mas eu acho que ele tá com a cabeça nisso, sabe? Isso pode prejudicar o futebol dele. Pelo menos eu penso dessa forma. Arsenal confirma a saída de Jorginho e Flamengo confirma a chegada de Jorginho. Flamengo soltou a seguinte nota: o meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nessa sexta em voo proveniente de Londres, com previsão de pouso às 5h35 da manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Por questões de logísticas e não para interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será feito em uma área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa local. Mas nós vamos estar lá de qualquer jeito. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e se reunirá com o diretor do Flamengo, José Boto, no CT. Olha que bacana. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.